Bom dia a todos, que Jesus possa estar em nossos corações. Nós agradecemos profundamente a Casa de Jesus, através dos seus colaboradores, por essa oportunidade de nós aqui estarmos nesta manhã, mais uma vez, trazendo as reflexões da doutrina espírita e também as reflexões do Evangelho de Jesus. Então hoje é manhã de nós falarmos de felicidade. Alguém aqui quer ser feliz? Sim ou não? Sim, né? Todos nós queremos ser felizes. E todos nós, com certeza, estamos fadados à felicidade. Como espíritos, está certo que ainda imperfeitos, mas nós chegaremos lá. Pode demorar muito tempo, porque a pressa é de cada um de nós. Então, na manhã de hoje, nós iremos refletir a nossa situação como espíritos encarnados e vamos aqui passar alguns conceitos, algumas, como eu disse, reflexões, para que a gente possa ser mais feliz no dia a dia, exatamente com o que nós temos e não com o que nós pretendemos. Então, disse o poeta Mário Lago um dia que o dia em que o homem perder a esperança pode apagar o arco-íris. O dia que o homem perder a esperança pode apagar o arco-íris. E nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Porque quando nós olhamos no espelho, todo mundo tem espelho aqui em casa, não é? Nós vemos somente o nosso corpo. Somente. E quando nós passarmos para o plano espiritual, e lá no plano espiritual nós também olharmos no espelho, porque lá deve ter espelho também, porque lá é uma cópia daqui, ou aqui é uma cópia de lá, não sei. Então no plano espiritual, quando nós olharmos para o espelho, lá no plano espiritual, nós não vamos mais enxergar o corpo, mas nós vamos enxergar o que, gente? O nosso perispírito. Aí você vai dizer, mas não vamos enxergar o espírito? Não. O espírito é difícil enxergar, porque o espírito é essência. Razão pela qual nós precisamos do perispírito, que é o invólucro do espírito. Mas quando é que eu vou enxergar o meu espírito? Primeiro que nós não temos um espírito, nós somos um espírito. E para enxergar esse espírito, basta olhar para dentro de si mesmo. Nem é preciso desencarnar. Então, olha lá, nós somos o espelho de nós mesmos. Nós refletimos aquilo que nós somos. Se quisermos ser felizes, seremos felizes. Se quisermos remoer o passado, ficar com outras questões que não levam à felicidade, a questão também é nossa. Então, Tomás de Aquino, um religioso que viveu no século XIII, ele dizia que em tudo que nós fazemos, nós buscamos a felicidade, em tudo. Isso é uma premissa de vida. Isso vale, notem vocês, este conceito de Tomás de Aquino, tudo que nós fazemos, buscamos a felicidade. Ele vale desde Madre Teresa de Calcutá, até os irmãozinhos nossos, irmãos nossos, que estão presos por conta da Operação Lava Jato. Vale para todos. Porque, mas eles, quem somos nós, não é? Então, em tudo que nós fazemos, buscamos a felicidade, mas é interessante que a doutrina espírita sempre tem um porém, né? A gente fala, porém, aí depois do porém, que nós temos que observar bem. Em tudo que nós fazemos, buscamos a felicidade. Porém, nós queremos tudo perfeito. Como é que um espírito imperfeito, ainda com conceitos de mundo, de prova e expiação, quer a perfeição para ser feliz? Então, olha lá, nós queremos o amor perfeito, a família perfeita, o trabalho perfeito, o chefe perfeito, o empregado perfeito, dias perfeitos, o corpo perfeito, o amigo perfeito, o parente perfeito,
a religião perfeita, tudo perfeito, senão não está bom para nós. E aí é que acontece o seguinte: quando nós queremos a perfeição, nós deixamos de usufruir tudo aquilo que nós temos na vida, que não é perfeito, mas é o possível para agora. É aquilo que nós temos na mão. E com certeza, para Jesus fazer a transição do mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração, que está muito próximo e já está acontecendo, ele utilizará, sabe qual material humano? Esse aqui que se apresenta. Somos nós. Porque não reencarnarão outros espíritos, não, é quem já está aí. Aí é ficar no bonde ou descer do bonde, cada um vai ver o que quer. Então, veja, quando nós procuramos tudo perfeito, repito, deixamos de usufruir daquilo que nós podemos usufruir e que é possível neste momento. Então, muitas vezes nós falamos assim: puxa, um dia eu vou ser feliz. Alguém já disse isso aqui em Campinas? Com certeza deve ter dito, né? Já, um dia eu vou ser feliz. Só que um dia não tem no calendário. Não tem, pode procurar, não tem lá um dia de ser feliz, não tem. Também não tem um lugar de ser feliz, não tem lugar de ser feliz. Tem gente que muda de bairro porque aquele bairro não está bom. Tem gente que muda de cidade porque aquela cidade não está boa. Tem gente que muda de estado, de país, porque não está bom. E tem gente até pensando em mudar de planeta. Tem gente já querendo comprar passagem para Marte, porque aqui não está bom. E o espírito é assim, não é? Quando a gente está aqui, muitos querem desencarnar. Ah, eu queria morrer. Quantos dizem isso? E quantos chegam às vias de fato? Pela ação do suicídio. E aí chega do lado de lá, fala para os espíritos: ah, eu queria reencarnar. Mas você acabou de chegar. Não, mas eu queria reencarnar. E quanto é minuciosa uma reencarnação. Não se reencarna assim num passe de mágica, porque não tem mágica. Precisa entrar na fila. Primeiro precisa arrumar um corpo. Não é à toa que Chico Xavier, quando chegavam aquelas senhoras elegantes, chiques, né, para visitá-lo lá em Uberaba, e abraçava o Chico com aquele carinho, e elas diziam: Chico, eu te amo. Ele já falava: a senhora não quer ser minha mãe na próxima encarnação? Já combinava logo, porque é difícil arrumar pai e mãe, não está sobrando assim, porque tem muitos espíritos que precisam reencarnar. Então, meus amigos, um dia eu vou ser feliz. Vamos refletir esta questão com a poetisa Marta Medeiros, que é uma poetisa da atualidade, e ela diz assim: diante desse imenso ponto de interrogação, que é o futuro de todos nós, reformulei as minhas crenças. Estou me dando o direito de não pensar tanto. E a gente pensa, e nós temos muita iniciativa e pouca acabativa. A gente começa e não termina, começa e desiste. Então, veja lá, não pensar tanto. Nós temos muitos pré-conceitos. Nós nos preocupamos de coisas que nem vão acontecer, e nós nos preocupamos. Continua Marta Medeiros: de me cobrar menos ainda, e nós nos cobramos muito, inclusive o passado. Ah, eu sou culpado. Bom dia. Já errei tanto. E aquilo vai remoendo, vai lamentando, aquilo vira até uma gastrite nervosa. Pela culpa. Nós não temos culpa nenhuma. Quem é que não erra? Está certo que já erramos em 15 encarnações, mas estamos aqui em nova oportunidade.
Continua lá. E deixar para compreender depois. Porque nós queremos compreender o mundo. E o mundo não é para ser compreendido, é para ser vivido, é para ser melhorado, é para ir em frente. Mas nós queremos compreender, controlar o mundo. Como é que nós vamos controlar o mundo? O governador da terra é Jesus, não somos nós não. E nem ele controla, ele administra com o seu amor imenso. Nós queremos controlar o relógio. Alguém deve estar falando aqui, puxa, começou a falar 10 horas, a ladainha vai até umas 11 horas. Vai. Porque a gente quer controlar tudo. E aí, para os controladores, eu pergunto assim, como é que está a velocidade da Terra em torno do Sol? Está tudo em ordem? Está controlando? Possível. Como é que está a velocidade da Terra em torno do seu próprio eixo? Que é uma velocidade incrível. Que coisa, não? Não tem como controlar. Continuando, desisti de atracar o barco e resolvi apreciar, aproveitar a paisagem. Deixa de querer atracar o barco em Porto Seguro. Deixa o barquinho rolando e vai aproveitando a paisagem, que é muito interessante. As coisas da vida, os momentos felizes, as pessoas que nos circundam. Não perca a oportunidade de ser feliz. Não perca. Mas aí você diz, mas onde eu encontro a felicidade? Eu acho que é na internet. Porque lá tem 10 passos para a felicidade. Aí tem lá, fazer isso. Ou então, 7 passos para as pessoas de sucesso, já viram? 7 passos para mudar radicalmente sua vida. Aí você vê os 7 passos, é mais ou menos o Evangelho de Jesus. Reforma íntima, relacionamento, papapá. E se receita de felicidade desse certo, todo mundo era feliz. Porque você pegava os 10 passos, seguia os 10 passos, acabou, resolveu o problema. Não é assim. Então você pergunta, onde é que eu encontro a felicidade? Depende, será que é nas coisas materiais? É no ter? Ou será que é no ser? Então, no mercado de Calcutá, lá na Índia, onde viveu Madre Teresa de Calcutá, vocês já foram na rua 25 de março? Já foram, né? O mercado de Calcutá dá umas 50 a 25 de março. É uma coisa incrível, é barraquinha para tudo quanto é lado, e cada um chega, monta a sua barraquinha, a coisa é meia desorganizada, meia desordenada, e a gente que anda para cá, a gente que anda para lá, e é umas 50 mil barraquinhas, umas 200 mil pessoas, aquele povo todo andando. Você encontra de tudo no mercado de Calcutá, especiarias, coisas pequenas, até um botão de camisa, desde um botão de camisa até um camelo, você compra no mercado de Calcutá. Compra. E conta-se que lá tinha uma senhora, baixa estatura, no mercado de Calcutá, bem no centro daquela confusão toda do mercado, ela começou a procurar alguma coisa no chão. E essa senhora procura alguma coisa ali, e vocês podem perceber que quando você na rua para e começa a procurar alguma coisa, logo aparece uma meia dúzia de pessoas para ajudar você a procurar, eles nem sabem o que é, mas vai que vale a pena. Quando você, isso é do ser humano, isso é certo, né? É automático. Se você parar no meio da rua e olhar para cima, umas 3 pessoas também vão olhar para ver o que você está vendo, vai que vale a pena, vai que é um OVNI, um disco voador, um avião, sei lá eu. Mas esta senhora estava lá procurando, já juntou ali uma meia dúzia para ajudar ela, quando alguém, depois de uns 15 minutos de procura, resolveu perguntar, senhora, o que a senhora está procurando? Que aí fica mais fácil, né? Se você sabe o que você está procurando, você enxerga logo. E ela disse, é que eu perdi uma agulha e estou procurando. Aí 2 já desistiram, porque imagina uma agulha num mercado de Calcutá com 200 mil pessoas circulando,
E aí alguém disse, mas é uma agulha grande? Ela disse, não, é uma agulhinha pequena. Mais 2 desistiram, ficaram só 2 ajudando ela a procurar. Quando ela disse, é uma agulhinha de ouro, aí voltaram as 6 pessoas, né? Que aí já vale mais a pena, né? Se é de ouro, vai que encontra. Mas procura, nada. Alguém disse, senhora, mais uma pergunta. A senhora perdeu essa agulhinha mais ou menos onde? Porque se você delimitar o espaço, você procura, você acha com mais facilidade. E ela disse, eu perdi a minha agulha lá na minha casa. Aí estranharam, falaram, a senhora mora perto? Não, moro longe. É umas 15, 20 quadras daqui. Aí o pessoal ficou irritado, desistiu de vez. Falou, mas senhora, a senhora parece que é louca. Como é que perde uma agulha a 15, 20 quarteirões daqui e vem procurar aqui no mercado de Calcutá? E ela, com muita sabedoria, respondeu de pronto, ora, não é assim que vocês fazem com a felicidade? Perdem lá longe e sempre procuram no lugar errado. Nós espíritas, enquanto estivermos procurando a felicidade no lugar errado, dificilmente vamos encontrar. E aí nós vamos a Leon Denis. Leon Denis, ele teve muito tempo, depois do desencarne de Allan Kardec, para estudar e deixar uma obra pronta do que dizia Allan Kardec. Para vocês terem uma ideia, Allan Kardec desencarna em 1860 e alguma coisa, não é? E Leon Denis só desencarna em 1927. Então ele tem bastante tempo de esmiuçar a obra de Allan Kardec, por isso que nós divulgamos Leon Denis. Importante o estudo destas obras de Leon Denis, por exemplo, na obra Após a Morte. Ele diz assim, o céu não está longe de nós, mas sim conosco. Felicidades íntimas ou remorsos pungentes, o homem traz nas profundezas do ser a própria grandeza ou a miséria consequente dos seus atos. Então, só numa palavrinha, depende de nós. Somente de nós. O professor Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo da atualidade também, ele diz assim, a felicidade não pode ser contínua, sob o risco de não ser percebida por nós. Já pensou se todos nós fôssemos felizes o tempo todo? Não teria graça nenhuma. Que todo mundo feliz, todo mundo dando risada, cara de bobo, todo mundo contente, não é? Ficaria muito difícil, espíritos imperfeitos que somos, avançar na nossa questão evolutiva. Porque não tem sofrimento, só tem felicidade, só tem coisa boa. Você vai para onde? Não sei. Na nossa vida, tudo é na medida, tudo. Quando excede, a coisa complica, vocês perceberam? Quando falta, a coisa complica. Tem que ser, nós temos que buscar aquele equilíbrio constante. É complicado, não é fácil estar encarnado, não. E Jesus sabe disso, que não é fácil estar encarnado. Então, qual que é a tática? E o que o Espiritismo nos ensina? Ele nos ensina a ir devagar, melhorando a cada dia. Nós temos que ser igual o programa Windows. A gente tem que ir atualizando. Não é assim que a gente faz? Todo ano atualiza. Vai melhorando. E Jesus sabe que a nossa internet ainda é discada. Ele sabe. Você sabe o que é a internet discada? É uma internet que demora. Lembra da internet discada? Você começava a baixar alguma coisa, aquilo ficava rodando. Rodava, aí tocava o telefone. A mãe atendia, caía a conexão. Mãe, eu estou na internet. Que coisa que era, não? Há pouquíssimo tempo, pouco tempo. Então Deus sabe, Jesus sabe que a nossa internet é lenta. E o que ele faz? Então ele vai mandando em pedacinhos. Ele vai mandando as pecinhas. E a gente vai montando esse quebra-cabeça que nós chamamos de minha vida. E aí você vai recebendo as pecinhas aos poucos, durante a vida.
E aí vai montando. E nós temos um sonho. E nós sonhamos grande. E quando vão chegando as pecinhas, a gente fala assim, eu quero montar um elefante. Bem bonito. Aí vai chegando as pecinhas. Aí você começa a montar o seu elefante. Aí lá por uma altura do caminho você percebe que aquilo não está muito com cara de elefante. Porque tem umas pecinhas brancas, outras pretas. Aí você fala, mas eu nunca vi elefante preto e branco. E aí você vai montando, quando chega lá um tanto, você percebe que não é um elefante, é uma zebra, por exemplo. Aí o que você faz? Joga tudo fora? Junta todas as pecinhas que Deus mandou e joga fora? Assim é a vida. Você continua com a zebra e é feliz? Porque zebra também é um bicho bonito. É bom também, igual o elefante. Por isso que nós temos que ir mudando nossos rumos. Então, tem que ser na medida. Ora, um copo de vinho, um cálice de vinho tinto, recomendam os médicos, que faz bem para a saúde. Um cálice por dia. É um cálice, nem uma garrafa, nem um garrafão. Um cálice. No entanto, o alcoólatra, ele não tem felicidade nenhuma naquele cálice, porque ele tem dependência. Quando você tem dependência de alguma coisa, você deixa de ser feliz. Você deixa de poder optar por alguma coisa, porque você depende daquilo. Tudo que excede é complicado. Por exemplo, um copo de água é a felicidade. Quando você faz a sua caminhada, aí chega em casa, você pega aquele copo de água, gelado, geladinho, toma aquela água, é felicidade ou não é? Porque é a sua necessidade naquele momento. No entanto, um copo de água. No entanto, quando a gente vai lá na clínica fazer aquele ultrassom da urina, das vias urinárias, e a mocinha fala para a gente, vai bebendo água. O primeiro copinho, você bebe, legal. O segundo copinho, no terceiro aquilo já começa, porque você não está mais com sede. No sexto copinho você fala, nunca mais quero tomar água na minha vida. E a mocinha falando, vai bebendo, que o médico está chegando. E você vai se entupindo, perdeu o equilíbrio. Não é mais felicidade, virou um sacrifício. Percebe como que é isso? A felicidade, para ser felicidade, tem que ser compartilhada. Não tem felicidade isolada. A evolução é individual. Mas, para chegar na evolução, é comunitário, é em grupo. Por isso que nós vivemos em sociedade. Por isso nós vivemos em família. Por isso nós estamos aqui na comunidade espírita. Ou na comunidade evangélica. A gente se organiza em grupos. Não dá para fazer nada sozinho. E é tão bom quando a gente está num lugar, aí alguém fala assim, puxa, tal pessoa precisava ver isso aqui. Aquele pôr do sol lindo, sabe? Puxa, fulano tinha que estar aqui comigo, para ver essa maravilha. Isso é felicidade. É você querer compartilhar alguma coisa que não é material com alguém que você ama. Tem mais um pedacinho de Leon Denis, eu prometo que é o último de hoje. Diz Leon Denis, nossos destinos são idênticos, então ninguém é azarado ou sortudo. Todos estamos no mesmo barco e todos teremos as mesmas oportunidades. Dizem os espíritos que nós todos seremos convidados a ocupar diferentes posições no planeta. Ora seremos empregados, ora seremos patrões, ora seremos plebeus, ora seremos o rei, ora seremos muito pobres, ora teremos recursos. Todos serão convidados a ocupar todas as posições. Isso é justiça divina, isso é oportunidade para todos. Só o Espiritismo consegue explicar essa máxima, que é a máxima das oportunidades. Por que que hoje um anda e o outro não anda? Por que que hoje um tem muito dinheiro, o outro não tem nada?
Por que que hoje um mora numa mansão, o outro mora num casebre de palha? Não nos esqueçamos que nós seremos convidados também a morar no casebre de palha e também morar na mansão. E vamos ver como é que a gente se comporta. Aí que está a questão. Continuando, não há privilegiados nem deserdados. Todos percorrem a mesma vasta carreira e através de 1000 obstáculos, todos são chamados a realizar os mesmos fins. No entanto, somos livres, é verdade, para acelerar ou para afrouxar a nossa marcha. Jesus disse a Públio Lentulus: podes me seguir agora, senador, ou daqui a milênios. Lívia escolheu seguir Jesus naquele momento. Públio Lentulus, Emmanuel, resolveu seguir Jesus depois de um tempo. É escolha pessoal. É escolha pessoal. Então, meus amigos de Campinas, a felicidade, ela deve ser uma possibilidade do cotidiano. É preciso querer. Não basta esperar a felicidade chegar. É preciso levantar de manhã e querer ser feliz, mesmo com tudo que pode acontecer naquele dia. Mas nós costumamos, no primeiro obstáculo do dia, já jogar aquele dia fora. Hoje acordei com o pé esquerdo, nem devia ter me levantado da cama. Hoje já perdi, Deus me livre. Não quero nem lembrar do dia de hoje. O dia tem 24 horas, dá para fazer muita coisa, dá para fazer outras coisas, dá para mudar o rumo do barco várias vezes. Então, agora nesse momento, nessa parte da nossa fala, da nossa conversa, quem quer ser feliz precisa observar algumas questões do cotidiano. Porque outro dia uma pessoa conhecida minha dizia: André, hoje eu sou espírita e eu era católico. Eu era feliz e não sabia. Porque agora que esse negócio de espiritismo, vocês ficam falando de reforma íntima, isso é muito difícil. Como é que faz? Eu não queria nem saber disso. Vocês ficam falando de reforma íntima. E a reforma íntima é nada mais do que mudança comportamental. Por exemplo, não rotular. E nós rotulamos. Como é que eu quero ser feliz se eu olho para uma pessoa e já boto nela um rótulo? Um preconceito. Doutora Deusa Samu, que é uma psicóloga de São Paulo, ela conta em uma das suas palestras que ela recebe no consultório uma pessoa, uma mulher. E a mulher começa ali a fazer sua terapia e já cai no choro. Já cai no choro. E começa a chorar, mal consegue falar. Depois de uns 15 minutos de chororô, ela fala: doutora, a senhora me desculpa, mas eu sou assim mesmo. Desde pequena, olha o rótulo, minha mãe já dizia que eu era boca mole. Chorava por qualquer coisa. Agora eu sou boca mole, continuo sendo. Percebe como é que é isso? Isso é rótulo. Quando a gente fala para a criança: engole o choro, você é boca mole. Ou então, este menino não vai dar em nada. Capaz que não dá mesmo. Nós já estamos rotulando. Olha lá a boca mole. Né? Então, veja, olha o que nós temos aqui. Estamos refletindo sobre o rótulo. Vou sair até da frente de vocês. Então nós olhamos aqui os rostinhos, o que que nós vemos ali? A gente fala, né? Eu estou falando nós, mas eu falo em humanidade. Eu falo em todos, porque nós somos assim, espíritos imperfeitos. Que quando olhamos aqui, por exemplo, uma pessoa, nós já falamos: aquele é negro. Aí a outra: aquela lá é velha. Aquele é 4 olhos, usa óculos. Aquele outro lá é gordo.
Aquele outro deve ser vagabundo, porque olha o jeitão dele. Bonezinho, né? Boa vida. Como é que você sabe? Você conhece? Não conheço, mas eu tenho experiência de vida. Só de olhar já sei. Por quê? Agora você é mãe de Iná, aí já adivinha tudo? É possível? Ah, esse aqui embaixo, olha, da primeira foto aqui, com esse cachecol aí no pescoço, não sei não, deve ser. Deve ser o quê? Isso é rótulo. Então, quando a gente olha as pessoas assim, esta é punk. Aquele do meio velho, ainda barbudo. Aquela outra negra. Não existe punk, não existe velho, não existe barbudo, não existe quatro olhos, não existe gordo, não existe negro, não existe branco, não existe vermelho nem amarelo. Existem espíritos eternos, espíritos imortais, que naquele momento estão naquela condição. Aquela terceira lá, por exemplo, não é uma negra. Ela é um espírito eterno, imortal, nesta reencarnação, utilizando de um pouco mais de melanina na sua pele. Quando nós compreendermos o nosso irmãozinho, que ele é exatamente igual a nós, mesmo tendo uma carcaça diferente, nós seremos muito felizes. Porque Jesus não nos olha assim. Já pensou Jesus chamando a gente? Né? Chama aquele quatro olhos lá. Chama aquele gordinho. Né? E a gente tem essa mania. Onde é que é o banheiro? Está vendo aquele careca? Vira no careca ali. Como é que pode? No gordo à esquerda. Rótulo. Isso é muito triste. Otimismo. Quem quer ser feliz precisa ser otimista. Não dá para conceber espírita que tem fé na vida futura, que lê o Evangelho pessimista. Eu acho que quando eu desencarnar eu vou para o umbral. Tem espírita que quer ir para o umbral, ele quer ir para o umbral. Já tem passagem comprada. E umbral não é geográfico, é nível mental. E ele vai mesmo, porque a gente faz o que a gente quer. A vontade tem uma força incrível. Quando eu desencarnar eu vou ter que passar pelo umbral. Boa viagem, eu estou fora. Só se for para o umbral trabalhar, aí vale a pena. Fundar um centro espírita no umbral, aí é coisa boa, né? Acolher os espíritos. Agora vai lá. Então, gente, otimismo. Nós falamos em Mário Sérgio Cortella, e ele conta, o Cortella, que ele é lá das terras do Paraná, como eu. Ele é de Londrina, Paraná. E você sabe que o Paraná é terra roxa. E naquele tempo, 1960, 70, onde o Cortella morava no Paraná, os pais moravam no sítio. E a terra roxa, quando junta a água da chuva, aquilo vira uma paçoca. Aquilo encalha, você não anda. Aquilo vira, você conhece? Então, aquilo é uma coisa, né? Aquilo mancha até os pés, por isso que é terra roxa. E o Cortella diz que naquela época todos tinham jipe, para ir do sítio para a cidade, da cidade para o sítio. E o pai dele tinha um jipe também. E aí então, olha o que é o otimismo. O pai dele chegou e falou: gente, olha como Deus é grande. Hoje o jipe quebrou na estrada e nem estava chovendo. Isso é otimismo. Isso é você tirar o melhor da situação adversa. De outra conta, de outra vez, o pai de Cortella disse: gente, hoje acabou a gasolina do jipe. E só faltavam 2 quilômetros para chegar no posto de gasolina. Isso é felicidade. Já pensou se faltasse 10 quilômetros? Otimismo. O espírita precisa ser otimista e precisa desapegar. Tem que desapegar. Aquela calça que você tem lá no seu armário, de manequim 40, e que você está crente que vai voltar aos 40, manequim, com um regimezinho bem feito, um bom nutricionista,
um bom personal trainer, não é? O meu manequim, você já está no manequim 54. Para voltar nos 40, sabe quando vai ser? Só na outra encarnação. Dá aquela calça embora. E não, mas vai que eu emagreço. Vai que eu emagreço. 10 blusas de frio. Vai que vem uma geada. Vai que começa a nevar aqui em Campinas. Eu não sei, na Suíça neva, por que aqui não pode nevar? Então tem todas as minhas blusas aqui. E a gente vai apegando. Gente, eu sempre digo isso em palestra. Nós, meros mortais, em carne, né? Porque nós somos imortais em espíritos. Cada um de nós que aqui está sentado, sem medo de errar, nós temos no mínimo, cerca de 5.000 objetos pessoais guardados em casa. 5.000. Isso envolve tudo. Roupa, sapato, CD, disco velho, papelzinho de bala que você ganhou do primeiro namorado que você guarda, bilhetinho, 5.000. Difícil a casa que não tem o quartinho da bagunça lá no fundo, difícil. Eu tenho uma irmã que ela muda bastante de casa, né? E uma vez ela mudou para uma casa, ficou um ano na casa, no ano seguinte mudou-se de novo. Ela falou, André, na segunda mudança, tinha caixa que eu não tinha aberto da primeira mudança ainda. Eu nem sabia o que tinha dentro. Eu falei, e aconteceu alguma coisa? Não, não fez falta nenhuma. Desce aqueles maleiros que você tem, que tem um maleiro em cima do guarda-roupa, que lá a gente coloca coisa que não usa. Gente, se não usa, está fazendo o que lá? Desapega. OLX, desapega. Não é assim? Fazendo um comercial aqui. Vamos em frente. Simplicidade. Aqui nós estamos refletindo a felicidade na nossa vida. E não dá para falar de simplicidade sem falar em Jesus, que pediu a simplicidade para nós. Pediu. Ele não mandou, porque Jesus não manda. Você tem que ser simples. Jesus não trabalha assim. Ele fala, sede simples. Só isso. E a gente esquece das coisas mais simples da vida. Quando a gente vai projetar a nossa nova casa, depois que faz um pezinho de meia bom, aí você vai fazer uma casa nova. Muita gente já passou por essa experiência. Experiência chique, né? Na casa nova, quando a gente chama lá o arquiteto, o engenheiro, a gente esquece de fazer duas coisas nela. A primeira coisa é fazer uma cozinha grande, que caiba uma mesa, que caibam pelo menos 15, 20 pessoas sentadas, que é para a gente receber as pessoas que nós amamos, como se fazia antigamente, nas casas das avós, onde se reunia aquela família, de mesa farta, de boa conversa, de abraços, de beijos, de afagos. A gente esquece de deixar uma varanda, uma varandinha pequena, não precisa ser muito grande não, onde caibam pelo menos 2 cadeiras, para que você possa sentar ali, e à noite, por exemplo, fitar as estrelas, o céu, coisa simples, mas nós esquecemos. Vamos para frente? Então, arredondando a nossa fala, porque o reloginho vai correndo, eu faço uma pergunta, você quer a felicidade? Sim ou não? Quer? Todo mundo quer a felicidade. Então, para ser feliz, nós precisamos atender um convite. Um convite de um espírito. Vocês sabem de quem eu estou falando. Olha lá. Para ser feliz, nós só seremos felizes se nós atendermos um convite. Um convite do recomeço. Eu acredito que quem está numa casa espírita, numa manhã de domingo, um dia ameno, como já foi dito aqui hoje, já está atendendo este convite de Jesus de alguma forma. Já é um bom começo, porque a gente poderia estar fazendo tantas outras coisas, e dá tempo de fazer tudo.
tudo o que nós queremos e podemos e ainda atender ao convite do Mestre. Porque Ele simplesmente convida. Ele fala, vem comigo, quer vir? A gente fala, eu não quero, agora não. Ok, mas eu estou aqui. Se você quiser vir, não, vou esperar mais um pouco, tudo bem. Aí passa mais um tempo, Jesus fala de novo, vem agora? Não, ainda não, tudo bem. Aí é com você. Porque Ele não é impositivo, Ele é propositivo. Vocês já pensaram se Cristo fosse impositivo? Ele chegava para nós e falava, vem comigo. Não, não quero. Como não quer? Você não está entendendo quem eu sou? Eu sou Jesus, o Salvador. Eu sou o Cristo, o enviado de Deus. Você vem comigo que eu estou mandando, que é isso. Você não está entendendo? Eu sou o homem. Se o Roberto Carlos estivesse do lado de um Cristo impositivo, o Roberto Carlos, Jesus falaria para nós, vem porque esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Não tem. Mas tem algumas premissas. Quem quer seguir este convite ou atender o convite do Mestre, tem algumas coisas também, que eu vou dizer para vocês agora. Primeiro, nenhuma lei do mundo, pode ser da ONU, do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores, de qualquer órgão governamental ou mundial ou o que vocês quiserem, nenhuma lei ou tratado deve ser maior que a lei de Jesus, que é a lei do amor. Tudo que nós falarmos aqui e combinarmos, não pode infringir a lei do amor, porque esta é a lei universal. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Francisco de Assis, para quem não sabe, Francisco de Assis, ele desencarnou bem velhinho, próximo dos 90 anos, 80 e poucos anos. E ele fez uma obra muito grande. E ele tinha lá na sua abadia, no seu monastério, muitos monges, que eram seus discípulos. E eram os primeiros franciscanos do mundo. Estamos falando no século XIII. Contemporâneo lá de Tomás de Aquino, na Itália, mais ou menos nessa época. E Francisco de Assis, certa feita, isso está na biografia dele, lá nas suas rezas, né, nas suas conversas com seus monges, eles resolveram fazer um jejum de elevação espiritual. E Pai Francisco, como eles chamavam Francisco de Assis, não abria mão do trabalho de assistência aos pobres. Então tinha que jejuar e rezar e ajudar os pobres. E resolveram fazer um jejum de 10 dias, somente à base de água. Alguém aqui já fez um jejum de 10 dias com água só? Não, né? É difícil. Tem que ter força de vontade e muita fé. E os monges, então, conta-se que começaram a fazer o tal jejum. No primeiro dia, tudo bem, aquela fé viva em Cristo, todos ali juntos. O jejum transcorreu normalmente no primeiro dia. No segundo dia, também foi de uma certa forma normal. No terceiro dia de jejum, já tinha monge sentindo tontura, sabe? Falta de alimento sólido. No quarto dia, já tinha monge escorando no corrimão para subir a escada. No quinto dia, o negócio ficou feio. O bicho pegou, e foi à noite. Na noite do quinto dia, Pai Francisco foi para o seu quarto, se despiu, botou seu camisolão, se deitou, fez suas últimas orações, aquele silêncio no monastério. De repente, Pai Francisco ouviu um choro, sabe, um chorinho sofrido, lá longe. Francisco de Assis pensou, puxa, alguém está chorando, eu preciso ir lá ver quem está chorando, e foi. Se vestiu de novo, saiu pelos corredores, e foi até a porta de onde saiu o choro. E aí ele abriu a porta devagarinho, era um monge, um dos seus monges, com a cabeça coberta, assim, chorando baixinho, mas dava para ouvir, porque era muito silêncio. Aí Pai Francisco tocou o ombro dele assim, falou, filho, o que acontece? Aí ele assustou quando viu o Pai Francisco. O que foi? Você está chorando? Ele falou, estou chorando, mas o que está acontecendo? Aí
o menino, porque era um jovem, disse: Pai Francisco, posso falar mesmo? Claro. O que foi que está chorando? Ele disse: sabe o que é, Pai Francisco? É o jejum. Eu não aguento. Não tenho essa fé toda que o senhor tem. Não estou aguentando. Aí Pai Francisco disse: o que você quer? Se fosse um de nós, naquele momento, diria para o monge: engole esse choro, boca mole. Não falaria? Tu não tem fé? Cadê sua fé em Jesus? Jesus foi para a cruz e você não aguenta um jejumzinho com água? Mas Pai Francisco era Francisco de Assis e disse: filho, como é que eu posso te ajudar? O que você quer? Aí o monge virou para ele e falou: Pai Francisco, posso falar mesmo? Ele disse: pode. Pai Francisco, sabe aquele franguinho que o senhor faz na panela? Sei, eu queria. 5 dias sem comer nada, quem que não queria? E aí, já pensou se fosse um de nós? Mas Pai Francisco, naquela noite, iria dar uma das maiores lições de Evangelho de Jesus para aqueles monges. E ele disse para o seu monge chorão: põe-te de pé e vista-se, e me siga. E o monge foi seguindo o Pai Francisco pelos corredores do monastério, e foram até a cozinha. E Pai Francisco não deixou aquele monge cozinhar o franguinho naquela noite. Ele cozinhou pessoalmente para o monge. Fez aquele franguinho italiano, aquele molinho, aquele cheiro. Imagina aquele cheiro saindo pelos corredores. Todo mundo em jejum. E aí ele se sentou com o monge para ceiar com ele. E toda hora aparecia uma cabecinha assim na porta, para ver quem é que estava quebrando o jejum. Quando viam que era Pai Francisco, aí ficava sem graça, né? E Pai Francisco falava: pode vir, senta aqui comigo, vem comer com a gente, vem ceiar. E em pouco tempo, todos os monges estavam ali felizes, ceando com Pai Francisco. Aí você pergunta: e o jejum? E aí vem a questão: nenhuma lei pode ser maior que a lei de amor de Jesus. Pouco tempo depois, Francisco desencarnaria. E antes de desencarnar, ele reuniu pelas últimas vezes os seus monges e disse: eu estou indo embora, mas vocês também não vão ficar aqui. Cada um arrume suas malas e cada um vai para uma região do país. O que nós vamos fazer? Vocês vão pregar o Evangelho de Jesus. Notem, presta atenção o que disse Pai Francisco, ele completou: vocês vão pregar o Evangelho, abre aspas, se preciso, utilizem palavras, fecha aspas. Se preciso, utilizem palavras, mas vão pregar o Evangelho. Segunda coisa, encerrando nossa fala sobre Jesus. Hoje, no mundo, século 21, nós estamos caminhando de vento em popa para o mundo de regeneração. Já tem espíritos do mundo de regeneração encarnados, que é para alavancar. Estão sabendo já. Alguém tem netinho aqui? Tem? Você pega um netinho aí, um filho, de 4, 5, 8, 10 anos, você não sabe quem está ali. É mundo de regeneração. De repente está uma pessoa ali, um espíritozinho, que vai mudar a vida de muita gente. Assim foi quando veio um meninozinho, e ele se desenvolveu, isso há muito tempo, e ele virou um pesquisador. E ele descobriu uma vacina que mudaria a vida não de uma pessoa, de milhares. E esse pesquisador se chamava Albert Sabin. Ele mudou a vida. Então, todos nós temos condições, dentro da nossa possibilidade, de mudar a vida de alguns, ou de muitos. Hoje, vou falar uma coisa para vocês.
tem muita gente ocupando cargos e posições. No nosso país, por exemplo, estou falando em vários níveis de poder de mando, que acham, essas pessoas, que elas são protagonistas do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Acham essas pessoas que ocupam qualquer cargo de mando, em qualquer nível ou esfera, em qualquer círculo ou posição social. Essas pessoas estão achando que elas são atores principais. Não passam de coadjuvantes, não passam. Porque os atores principais já trabalham no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, há muito tempo. E eu vou dizer para vocês agora alguns nomes que são protagonistas nessa questão do Brasil, coração do mundo. Protagonistas, não são coadjuvantes, porque recebem ordens direto de Jesus. Direto, sem intermediário. Estamos falando, por exemplo, de Eurípides Barçanufo. Estamos falando de Caibar de Souza Schutel. Estamos falando, por exemplo, de Ivone do Amaral Pereira. Estamos falando, por exemplo, de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Estamos falando, por exemplo, de Francisco Cândido Xavier. Estamos falando, por exemplo, de Divaldo Pereira Franco. Alta Henriqueta de Souza. E por aí vai. Protagonistas. E junto com esses protagonistas, evidentemente que eu falei só nomes ligados à doutrina espírita. Tem outros. Ligados a outras questões também. Tem outros. E junto com estes que eu comentei, e com outros que eu estou comentando, tem também a Dona Mariazinha ali da esquina. Tem também o seu José ali da padaria. Seu Felipe, Benedito, Malaquias, João, Antônio. Tem gente aqui também, que é protagonista do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Anônimos, protagonistas. Porque ninguém precisa de cargos e posições para ser um protagonista do Evangelho de Jesus. Porque a escolha é pelo coração, não pelo cargo. Que coisa, né? Anônimos. E lá na Galileia, no ano 30, um anônimo, fez a sua parte. E ele se chamava Yeshua, mais conhecido como Jesus. E você procurar Yeshua lá em Israel, tal, é como você procurar Manuel e Joaquim em Portugal. Ou José da Silva no Brasil. Era um anônimo. Então, seja você a luz anônima que vai mudar a vida de alguém ou de muitos. Mas para isso, precisa atender ao convite de Jesus. Mais uma coisa, vencer as dificuldades do afeto. As dificuldades do coração são as mais difíceis de ser vencidas. Porque a fome a gente vence. Você dá o prato de comida, a pessoa vai ter fome só dali umas horas. O frio nós vencemos. Você bota um agasalho, está resolvido o problema do frio. A enchente, você resolve. Muda a pessoa lá do seu lugar, dá um lugar para ela digno, você resolve. Então as dificuldades da matéria, elas são transponíveis. Mas as dificuldades do coração, com relação ao afeto, elas são difíceis. E depende de cada um de nós. De cada um. Às vezes demora séculos para a gente vencer essa dificuldade do afeto. Eu conheço gente que não conversa com o outro, porque virou a cara, não quer mais saber. Isso vai levar séculos. Principalmente se desencarnar de cara virada. Séculos. Porque aí aquilo se dispersa, cada um vai para um lado, para reunir lá na frente, ó. Só em outra oportunidade, já pensou? Por isso tem que consertar agora.
enquanto dá tempo. Humberto de Campos, numa das suas histórias, ele conta que um jovem morava numa fazenda. E a fazenda era da família, uma fazenda muito bonita. E quando ele fez 18 anos, ele foi alçado à condição de administrador da fazenda. Ele tomou rédea dos negócios da família. 18 anos, 18 para 20 anos. E aí, um dia, lá na sua propriedade linda, eram muitos alqueires, uma fazenda enorme, ele passeando ali com o seu cavalo pela fazenda, ele chegou perto de uma cerca de arame farpado. Sabe essa cerca que divide propriedade? E aqui terminava a propriedade dele, e lá que já começava a do vizinho. E ele olhou e falou, essa cerca está errada. Porque meu bisavô já dizia que essa cerca aqui está errada. Porque essa cerca, ela tem que ser 200 metros para lá. E o riacho é nosso. E eu vou mudar essa cerca. E ele mudou. Foi lá, comeu 200 metros do terreno do vizinho. E mudou a cerca. Vocês acham que o vizinho gostou? Não. Não gostou, não. Deu briga, deu até morte. E o morto foi ele próprio, porque ele foi assassinado, porque mudou a cerca. Aquelas brigas de famílias antigas. Aí chega esse moço no plano espiritual com 20 anos, morto por conta de 200 metros de terra. E aí ele falou, o que eu faço agora? Os espíritos ali dando assessoria, falaram, bom, agora você vai ter que reencarnar e voltar essa cerca no lugar. E você vai reencarnar agora na família do vizinho. Conta Humberto de Campos. E ele reencarnou na família do vizinho. Foi uma reencarnação dificílima, porque o menininho, desde pequenininho, era rejeitado, não sei porquê. Inimigo de outras vidas. Mas ele, com 20 anos, tomou rédea ali da fazenda. E um belo dia, olhando, chegando, né? Olhando aquela cerca, o vizinho veio reclamar da cerca. Ô fulano, essa cerca aqui está errada, né? Vamos mudar? E ele falou, não mudo. E aí deu briga de novo. E ele foi assassinado de novo, pela segunda vez. E aí chegou no plano espiritual com a maior cara de ué. Sabe como é que é? Chegou lá assim, com a carinha, né? Cachorro que caiu do caminhão de mudança, não sabe para onde vai. O espírito não podia falar nada, né? Porque é consciencial. E agora? Agora você vai ter que reencarnar pela terceira vez. E você vai na família original. E você volta a cerca para o lugar. Porque o riacho não é seu, não. Já deu 2 mortes, a sua. E você vai reencarnar na família original e volta a cerca para o lugar. E ele reencarnou. E com 20 anos de novo, ele tomou rédea de novo da fazenda. E ele mudou a cerca. Ele pegou nessa cerca aqui, consultou lá os geógrafos, né? Chegou, mandou fazer a medição, e ele constatou que realmente o riacho não era da família. E ele mudou a cerca. Aí o irmão dele, com 18 anos, o irmão mais novo, foi ajudar ele a administrar os bens da família. E um dia, passeando ali com o irmão a cavalo, o irmão falou, mano, essa cerca está errada. Você mudou, mas está errada. Porque o riacho é nosso. Aí, gente, com a experiência da vida, ele falou para o irmão dele, meu irmão, com toda a experiência que eu tenho, você está proibido de mexer nessa cerca. Não vai mexer mais. E não mexeu. 300 anos, gente. 3 reencarnações. Está lá no Humberto de Campos. Por causa de uma cerca. E isso acontece todos os dias. Todos. Então, trabalhe para vencer as dificuldades de afeto. Porque Carlos Drummond de Andrade dizia, eu tropeço no possível e não desisto de fazer a descoberta do que tem dentro da casca do impossível. Então a felicidade, ela tem que ser
escavada, ela tem que ser criada, ela tem que ser buscada, ela tem que ser conquistada por nós espíritos ainda imperfeitos. Se quisermos permanecer aqui, quando aqui for já mundo de regeneração, e que já tem data marcada. Já tem data marcada para o mundo de regeneração. Está lá no livrinho chamado Plantão de Respostas. Francisco Cândido Xavier. Perguntaram para o Chico, quando o planeta será mundo de regeneração? E ele respondeu com 4 algarismos, 2057. Ah, mas 2057 está longe. Falta 40 anos. Aí você fala, mas 40 anos, muita água rola. Vocês lembram da Copa de 70? Foi ontem, faz 47 anos. Então, agradecendo a presença de vocês, e encerrando nossa fala, lembramos aqui André Luiz, que diz, em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. Então, meus amigos de Campinas, agradecendo a presença de todos, eu vou deixar 2 recomendações finais. Pode ser que algum de vocês já tenha visto esse slide comigo, mas eu falo isso em todas as palestras, porque nós nascemos para sermos felizes. Nós estamos fadados à felicidade. Nós temos que sorrir muito, mesmo diante da adversidade, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante das coisas que acontecem conosco, que serão muitas, porque nós seremos chamados a experimentar muitas coisas, mas sorriam, igual aquele gatinho lá. E eu costumo dizer que nós que somos homens, nesta reencarnação, olha lá, do sexo masculino, né? Nesta reencarnação, na outra eu não sei como é que vai ser. Nós precisamos aprender a sorrir com as meninas, com as mulheres, porque as mulheres sorriem mais do que os homens. As mulheres gargalham mais do que os homens. Para vocês terem uma ideia, as mulheres falam mais que os homens. Fala. E elas se divertem mais. Não é à toa que elas vivem, na média, 7 a 8 anos a mais que os homens. Isso aí não sou eu que estou dizendo, é a ciência. Na média, porque elas são mais felizes. Pode pegar, por exemplo, 2 homens descendo de um elevador. A porta do elevador abre, um fala para o outro, boa tarde, até logo, tchau, acabou. Descem 2 mulheres. Aquela porta abre, parece que está em festa já, né? E elas descem já sorrindo, gargalhando, uma com a mão no ombro da outra já. Aí você fala, não, elas são amigas. Não, não são amigas. Se conheceram no 6º andar, quando chega no térreo, ela já sabe que tintura que ela usa no cabelo, onde é que ela comprou a bolsa, onde é que comprou o sapato, se ela é casada, solteira, tico-tico no fubá, viúva, se é católica, espírita, protestante, se tem filho, se já formou filho, se tem jeito, sabe tudo. E com isso elas se divertem, ficam de bem com a vida. Fica. Vai com a sua esposa numa festa, ou com a sua namorada. Aí no outro dia você encontra seu melhor amigo, homem. Aí um fala para o outro, e aí, tudo bem? Foi na festa? Fui. Rapaz, eu não pude ir. E como é que foi lá a festa? Foi tudo bem. Então tá bom. Ele fica... Gente, nós ficamos plenamente satisfeitos. Não, ele falou que foi tudo bem, nada foi digno de nota, ninguém rolou para o chão brigando lá, está tudo certo. A mulher é diferente. A mulher, uma encontra a outra no outro dia, uma foi, outra não foi. E aí uma fala para a outra, e aí, foi na festa? Fui. Eu não pude ir. Mas, e aí, como é que foi? Ela fala, menina, senta aqui que eu vou te contar. E ela conta tudo. Conta. Que bom, né? Então, sorri. E o Mário Quintana, poeta lá de Alegrete, no Rio Grande do Sul, ele diz assim,
o sorriso enriquece os recebedores sem empobrecer os doadores. Não custa nada. Não custa nada. E por último, abrace. Abrace. Porque nós comentamos hoje onde é o melhor lugar do mundo. Hã? É aqui em Campinas, será que é o melhor lugar do mundo? Ou não? É Valinhos? É Brasília? É Londres? Né? Não, o melhor lugar do mundo é dentro do abraço. Olha lá. Dentro de um abraço. Diz nosso amigo Ismael Batista, lá de Guaxupé, mineirinho de Guaxupé, ele diz que se nós abraçarmos 12 pessoas por dia, 12 abraços por dia, nós ficamos positivados por até 72 horas. Isso é nível de fluido energético. 12 horas, 12 abraços, 72 horas de positivismo, positivados. Até o espírito obsessor vai embora. Porque vai ficar fazendo o quê? A pessoa está tão feliz, né? Outro dia eu comentei isso numa palestra, aí uma senhora falou, nossa, estava assim na primeira fila, ela disse, nossa, 12 abraços? Eu nem conheço tanta gente. É assim. Então, meus amigos, abracem. Aqui está o nosso livro, quem quiser conhecer, está ali na bancada, Felicidade na Vida da Gente, onde nós nos baseamos nessa conversa nossa aqui, tem muito mais coisa de pesquisa, e este livro, ele é baseado em 4 espíritos, na ideia de 4 espíritos, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, e seus respectivos mentores espirituais, Emmanuel e Joana de Ângeles. Então vão encontrar lá várias citações, quem quiser pode adquirir lá, que o autógrafo é totalmente gratuito, tá bom? Muito obrigado a todos, um bom dia, uma boa manhã, sejam felizes, sorriam bastante, abracem bastante, curtam a vida, porque vale a pena. Muito obrigado e um bom dia para vocês. Obrigado, gente. Obrigado.